Olá pessoal, meu nome é Débora, eu vou trabalhar com vocês o conteúdo de História e hoje a gente vai estar vendo a formação dos Estados Nacionais. Então, para facilitar a compreensão desse conteúdo, eu quis separar aqui para vocês e a gente tentar entender de uma forma mais detalhada o que é, de fato, um Estado e o que é a nação. O Estado, segundo Max Weber, é um conjunto de instituições que detêm o monopólio do uso legítimo da força dentro de um determinado território. Esse uso legítimo da força a gente pode entender como o uso da lei, fazer valer a lei dentro de um determinado território, onde pessoas reconheçam essa lei e sigam a lei. Nação vem do latim natio, de natus, nascido, é a reunião de pessoas, geralmente do mesmo grupo étnico que fala a mesma língua e tem os mesmos costumes, formando dessa forma um povo, cujos elementos componentes trazem consigo as mesmas características e se mantêm unidos pelo hábito, tradição, religião, língua e consciência nacional. Bom, a gente vai ver agora alguns fatores que contribuíram para a formação do Estado Nacional. A gente tem o impulso dado ao comércio a partir da Baixa Idade Média. É um momento em que a burguesia se desenvolve e se constitui como classe social. Bom, a gente também tem como fator as lutas constantes entre os senhores feudais e as permanentes tentativas dos reis para consolidarem o seu poder. Uma coisa que é importante lembrar é que a figura do rei, ela nunca deixou de existir. No momento em que o feudalismo se torna uma instituição política forte, o rei ele perde um pouco da sua força, mas ele ainda é uma figura existente nessa sociedade da Baixa Idade Média, da Alta Idade Média. Nesse mapa eu trouxe aqui para justamente ilustrar esses reinos, né? Tem o reino os reinos cristianos, o reino da Bretanha, os estados da Igreja, os ducados, todos esses reinos. Dentro de todos esses reinos existem inúmeros feudos. Então o rei, no momento em que o feudalismo é uma instituição política forte, o senhor feudal tem mais poder, mas o rei não deixa de existir. Bom, associado à formação da língua nacional, a gente tem a expansão da cultura, que nada mais é do que a formação de novos costumes que são desenvolvidos com a transformação que vinha acontecendo naquela sociedade, que é a intensificação do comércio e a expansão e invenção da imprensa. Outro fator importante é a ideia de que os reis eram catalisadores dessa aspiração nacional. Eles eram figuras consideradas sagradas, imbuídas de uma autoridade concedida por Deus, ou seja, eles eram reis porque foi uma autoridade concedida por Deus. O rei ele acaba se impondo como mediador entre a igreja e o seu reino, limitando o poder da igreja, que era universal, na figura do Papa. Outro fator importante é a organização de um corpo burocrático administrativo, subordinado à autoridade real. O que era esse corpo burocrático? Com o fim do feudalismo, a nobreza sai enfraquecida e era preciso controlar essa camada social. Então o rei passa a conceder à nobreza cargos e pensões para, enfim, estabelecer um controle dessa camada.